Muitas vezes olhamos para o passado para nos compreendermos. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1891 e para a solene história de Carrie Brown. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos eventos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na manhã de 24 de abril de 1891, na penumbra do East River Hotel, um alojamento de má reputação na zona portuária de Nova York, uma camareira fez uma descoberta horrível. Dentro da cama encharcada de sangue do quarto 31, jazia o corpo de uma hóspede. O crime não foi apenas um homicídio, mas uma mutilação brutal e ritualística, cujos detalhes chocantes iriam desencadear um pânico por toda a cidade e levantar a aterradora possibilidade de que o assassino mais infame do mundo tinha atravessado o Atlântico. A vítima era uma mulher chamada Caroline Martin, conhecida pelos habitantes rudes e desordeiros do distrito portuário como Carrie Brown. Com cerca de 60 anos de idade, era uma figura bem conhecida, embora trágica, na área. Uma vida de dificuldades e uma luta contra o alcoolismo tinham-na deixado indigente, e ela sobrevivia dedicando-se ao trabalho sexual. Apesar das suas circunstâncias, era conhecida por um traço peculiar e inesperado. Em momentos de clareza, gostava de citar passagens de peças de Shakespeare. Este hábito valeu-lhe a alcunha de Velha Shakespeare, uma pequena centelha de um passado educado que bruxuleava na realidade sombria da sua vida presente no submundo da cidade. Quando a polícia chegou ao East River Hotel, a cena que os acolheu foi de uma brutalidade chocante. Carrie Brown fora estrangulada. Mas o horror não terminou aí. O seu corpo fora sujeito a uma extensa mutilação pós-mortem. Um grande talho em cruz fora esculpido na parte inferior do seu abdômen, e outros ferimentos tinham sido infligidos com uma precisão selvagem. Para a polícia e a imprensa, o macabro modus operandi era terrivelmente familiar. Tinha as marcas inconfundíveis de Jack, o Estripador, o assassino não identificado cujos 5 homicídios canônicos tinham aterrorizado o distrito de Whitechapel, em Londres, apenas 3 anos antes. A notícia explodiu por toda a cidade. Os jornais da cidade, num frenesi de sensacionalismo, declararam que o Estripador tinha chegado à América. A pressão para resolver o caso recaiu diretamente sobre os ombros de um homem, o inspetor Thomas Barnes. Como chefe do gabinete de detetives do Departamento de Polícia da cidade de Nova York, Barnes era um dos mais famosos homens da lei do país. Uma figura conhecida pela sua vontade de ferro e pelos seus infames métodos de interrogatório de 3º grau. A sua reputação fora construída sobre ser infalível, um homem que apanhava sempre o seu culpado. Com a cidade dominada pelo medo de um pânico ao estilo do Estripador, Barnes estava sob imensa pressão política e pública para fazer uma detenção rápida, para acalmar a cidade e para provar que sua força policial era mais capaz do que os seus homólogos londrinos da Scotland Yard. A investigação policial foi caótica desde o início, com a cena do crime mal gerida. Os detetives concentraram-se em encontrar o homem desconhecido que se tinha registrado no hotel com Carrie Brown na noite anterior. A sua atenção rapidamente se fixou num hóspede de um quarto próximo, um homem argelino chamado Emer Ben Ali, que era conhecido localmente como Frenchy. Ben Ali era um forasteiro, um homem cuja língua e costumes o tornavam objeto de suspeita no clima xenófobo da época. Uma busca ao seu quarto e ao corredor do hotel
revelou o que a polícia alegou serem manchas de sangue. Apesar de suas negações frenéticas e da falta de qualquer prova direta que o ligasse ao homicídio no quarto 31, Ben Ali tornou-se rapidamente o principal e, na verdade, o único suspeito. O inspetor Burns, a precisar de um culpado, iniciou uma campanha magistral para condenar Amer Ben Ali no Tribunal da Opinião Pública. Ele alimentou uma narrativa aos ávidos repórteres da imprensa amarela de Nova York, retratando French como um degenerado, diabólico e estrangeiro, capaz de uma violência indizível. Os jornais, envolvidos numa feroz guerra de circulação, publicaram todos os detalhes salazes e alegações infundadas. Descreveram Ben Ali como um monstro, um ajuste perfeito para a imagem que o público tinha de um assassino ao estilo do Estripador. As provas reais eram quase irrelevantes. Uma poderosa combinação de um inspetor de polícia determinado e uma imprensa sensacionalista já o tinham julgado e condenado antes mesmo de ele pôr os pés num tribunal. O julgamento de Amir Ben Ali foi um espetáculo, impulsionado pela histeria pública que fora instigada pela imprensa. O caso da acusação era inteiramente circunstancial. Não tinham testemunhas que pudessem colocar Ben Ali no quarto 31. As provas de sangue eram questionáveis e alguns dos principais testemunhos de outros residentes do hotel eram contraditórios. O advogado de defesa de Ben Ali, Charles G.F. Waller, argumentou apaixonadamente que o seu cliente era um bode expiatório, uma vítima de preconceito, e que a polícia tinha tido uma visão de túnel, ignorando outras pistas na sua pressa para encerrar o caso. Apesar da significativa dúvida razoável, o júri foi provavelmente influenciado pela atmosfera preconceituosa e pela poderosa reputação do inspetor Burns. O júri considerou Amir Ben Ali culpado, não de homicídio em primeiro grau, que teria implicado uma sentença de morte, mas de homicídio em segundo grau. Ele foi condenado à prisão perpétua na prisão de Sing Sing. O inspetor Burns declarou o caso encerrado, a sua reputação intacta. A cidade respirou um suspiro coletivo de alívio, acreditando que o estripador americano estava agora atrás das grades. No entanto, desde o início, sérias dúvidas persistiram sobre o veredito. Observadores legais e até mesmo alguns jornalistas questionaram as provas frágeis e a justeza de um julgamento conduzido no meio de um pânico alimentado pelos mídia. Muitos acreditavam que um homem inocente tinha sido sacrificado para acalmar os receios do público. Durante anos, Amer Ben Ali definhou na prisão, quase esquecido pelo público. Mas o seu advogado e um pequeno grupo de defensores nunca pararam de trabalhar para provar a sua inocência. Uma década após a sua condenação, os seus esforços começaram a dar frutos. Novas provas vieram à luz que lançaram uma dúvida ainda maior sobre o veredito original. Foi sugerido que algumas das manchas de sangue usadas como prova poderiam ser de um animal, ou possivelmente até mesmo plantadas. O mais convincente foram os relatos que surgiram de uma confissão no leito de morte de outro homem, um trabalhador madeireiro chamado George Frank, que afirmou ter sido o verdadeiro assassino de Carrie Brown. Os alicerces da condenação original tinham desmoronado. Em 1902, depois de Amer Ben Ali ter cumprido 11 anos de prisão, o governador de Nova York, Benjamin Odell Jr., concedeu-lhe um perdão total. A declaração oficial do governador citava graves dúvidas sobre as provas e a justeza do julgamento original. Ben Ali foi libertado e, segundo relatos, regressou à sua Argélia natal, um homem livre que perdera uma década da sua vida. Com a sua exoneração, o homicídio de Carrie, velha Shakespeare Brown, voltou oficialmente a ser um crime por resolver. O caso permanece como uma história de advertência arrepiante de como a histeria mediática e o preconceito racial podem corromper o curso da justiça e como a necessidade desesperada de uma resposta simples pode criar um monstro conveniente
deixando o verdadeiro desaparecer de volta para as sombras. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma reflexão sobre o caso de hoje, convidamo-los a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.